Marcos 10:46. Então eles vieram para Jericó, e enquanto Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam deixando a cidade, um homem cego, Bartimeu, que significa filho de Timeu, estava sentado à beira da estrada, esmolando. E quando soube que ele era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muitos o repreenderam e disseram: Fique quieto. Bem, quer saber? Foi isso que me disseram. Quando a minha vida foi tocada por Deus em 1976, a igreja em que eu estava não acreditava nos dons do Espírito e no que isto se referia. E se referia na Bíblia como o batismo do Espírito Santo. E eu estava tão animada, porque Deus tinha tocado na minha vida e me encheu com o Espírito, e eu estava começando a operar nos dons do Espírito. Quer dizer, eu estava muito animada. Eu estava fazendo o meu pequeno estudo bíblico em casa todas as terças à noite, e os assistentes me chamaram, os religiosos, e eles disseram: Você vai ter que ficar quieta ou sair da igreja. Bem, eu fui embora. Agora, ao olhar para trás, sabe, talvez eu meio tagarela demais. Eu não sei, mas sabe, se você está animado com Jesus, você está animado com Jesus. E eu queria que todos tivessem o que eu tinha. E tudo o que eu sei é que eu ainda estou aqui e eu ainda não me calei. Amém? Se você fica animado com Jesus, sua família vai te dizer para ficar quieto. Seus amigos te dirão para ficar quieto. Sua autoridade no trabalho te dirá para ficar quieto. Vamos lá, e eu não estou dizendo que nós devemos ser insistentes e ficar tentando enfiar Jesus goela abaixo das pessoas. Mas quem consegue, de verdade, realmente ser salvo e ficar quieto? Quando André foi chamado por Jesus, a primeira coisa que ele fez foi ir e contar a Pedro. A Bíblia não diz: quando Cristo entra em sua vida, fique quieto e não conte a ninguém. Bem, sabe, a minha religião é uma coisa privada. Bem, você poderia encontrar estas escrituras para mim, sim, quando você é radicalmente salvo e você sabe que você vai ir para o céu e não para o inferno, e que Jesus mudou sua vida. Não diga a ninguém. Eu acho que não. Por causa de como o mundo está hoje, metade dos cristãos têm medo de entrar em um restaurante e orar. Ouça, quando você vai a um restaurante, você não precisa começar a gritar em voz alta as suas orações, mas você não precisa agir como se você estivesse com dor de cabeça também. Quer dizer, que tal dizer: Obrigado, Jesus, pela nossa comida. Você pode orar calmamente em sua mesa, mas você tem o direito de orar. Então, essa mensagem está ao seu redor, mesmo que você não esteja ouvindo nenhuma palavra. Fique quieto, não fale de Deus em público, não diga a palavra Deus. Você pode ofender alguém. Sabe o que eu notei? Os descrentes não se importam se eles estão me ofendendo. Eu diria que talvez nós só precisamos agitar as coisas um pouco. E aqui novamente, eu não estou falando sobre ser desagradáveis, mas você não pode esconder quem você é e nem precisa esconder o que você acredita. Eu acredito em Jesus Cristo, que Ele morreu por mim.
foi ressuscitado dos mortos, está vivo hoje, e eu acredito que minha vida é inútil sem ele. É inútil sem ele, e eu não pretendo ficar quieta. E muitos o repreenderam e disseram-lhe para ficar quieto, mas ele gritou ainda mais: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E eu amo as duas próximas palavras. Jesus parou. Veja, esse tipo de fé radical pode parar Jesus e ele vai olhar em volta por você. Vem aqui. Eu estou indo para sua casa hoje. Eu estou me divertindo muito. Isso deve ser ilegal. E Jesus disse: Chame-o. Então eles chamaram o cego. Anime-se. Levante-se, homem, ele está chamando você. E jogando seu manto de lado, ele pulou de pé e veio a Jesus. E ele foi embora enxergando. Amém? Mateus 19, verso 23, 26. Então Jesus disse aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil para alguém que é rico entrar no reino dos céus. E por que é assim? Porque seria mais difícil para alguém rico entrar no reino dos céus? Porque o dinheiro, as coisas, a posição e o poder tendem a afastar as pessoas de Deus. Elas não precisam se sentir assim, mas se elas não forem cuidadosas, elas podem escorregar em uma autossuficiência. É incrível, quanto mais necessitado você está, mais tempo você passa com Deus. Buscai primeiro o reino de Deus, e todas as outras coisas te serão acrescentadas. E, novamente, eu digo que é mais fácil para um camelo passar pelo furo de uma agulha do que alguém rico em entrar no reino de Deus. Quando os discípulos ouviram isso, ficaram muito surpresos e disseram: Bem, quem então pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para o homem isso é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Agora, vamos pensar sobre o camelo passando pelo buraco de uma agulha. Quando ouvimos isso, pensamos no buraquinho de uma agulha e um bem camelo grande, tentando passar por ele e pensamos: bem, sim. Então, se você tem algum dinheiro e você não sabe se você está feliz com isso ou não, mas ele estava simplesmente fazendo uma analogia, e se você soubesse o que era este buraco de agulha, e provavelmente alguns de vocês sabem, vocês entenderiam o ponto da história. Os camelos eram carregados com mercadorias de outros países e eram trazidos para outras cidades, neste caso, Jerusalém, com comida para as pessoas, e precisavam ser vendidos, utensílios domésticos que eles precisavam, e havia portões que davam para a cidade, e um desses portões era chamado de o buraco da agulha. Mas era um portão estreito, e a única maneira de um camelo conseguir passar por ele. Então, deixe-me te dizer, quanto mais coisas você tem, mais dinheiro você tem, mais poderoso você é, mais famoso você é, mais você precisa de ficar de joelhos. Sabe, depois de ficar 2 ou 3 dias com todo mundo batendo palmas e me aplaudindo e achando que eu sou a melhor coisa desde o pau fatiado, eu fico de joelhos. Deus é você e eu sei o que eu sou sem você, e eu estou espantada por você me usar. Amém? Se você é o chefe ou o supervisor onde você trabalha, você tem a oportunidade de ser uma bênção para as pessoas.
Isso não faz de você melhor do que eles. Isso não significa que você vai começar a menosprezá-los ou tratá-los como se eles não tivessem importância. E todas as noites, quando você vai para casa, ou talvez algumas vezes durante o dia, você precisa ficar de joelhos em algum lugar e dizer: Deus, me ajude a lembrar que foi você que me colocou nesta posição e que você pode me arrumar mais rápido do que me levou para chegar aqui. Bem, hoje eu estive ensinando sobre agitar a nossa fé e acreditar que com Deus todas as coisas são possíveis. Jesus sabia que se eles não conseguissem entender esta parábola, eles não iriam entender nenhuma das outras parábolas. Há 4 tipos de corações dos quais que ele está falando, 4 tipos de solo. Bem, o solo bom é muito fácil de se entender. Isso não é difícil. Essa é a pessoa que se senta aqui e quer dizer, cara, eles estão focados. Eles entendem. Eles estão tomando algumas notas. Eles vão para casa e vão estudar essas coisas até que isso se torne realidade na vida deles. E eles vão ter uma colheita. E eu sei que alguém pode estar pensando: bem, porque para uns é 30, porque para uns é 60, porque para outros é 100. Eu não sei. Eu mesma ainda não entendo isso. Então, eu poderia te dar um bom palpite. Provavelmente tem algo a ver com o quão obedientes eles são e sobre como eles vivem suas vidas e assim por diante. Mas, ei, eu prefiro ter uma colheita de 30 vezes mais do que não ter colheita nenhuma, não é? Mas o coração que eu quero falar com você, provavelmente falarei mais dele. Mas eu também vou mencionar os outros 2, mas é o primeiro, ou seja, onde a semente foi espalhada no chão e Satanás veio imediatamente e roubou o que foi semeado antes mesmo dela ter a chance de começar a criar raízes. Ele a roubou. E este, na verdade, é um coração duro. O que causa um coração duro? Bem, há um monte de coisas, mas o mantenedor da lei legalista, os fariseus, cara, eles têm coração duros. Eles conhecem todas as regras e regulamentos, mas não dão misericórdia a ninguém. Zungado, eles zungam tudo. Eles estão certos e todos os outros no mundo estão errados. Em Atos 28, 26 e 27, diz: vá a esse povo e diga: vocês sempre estarão ouvindo, mas nunca vão entender. Por isso, vocês sempre estarão vendo, mas nunca irão perceber. Pois o coração desse povo ficou insensível, duro. Eles mal ouvem com os ouvidos e eles fecharam os olhos. Caso contrário, eles poderiam ver e ouvir e entender, e eu iria curá-los. Eu tive um coração duro por um tempo, por causa do abuso que eu passei na minha infância. E quando você tem um coração duro, há amargura ali, há ressentimento. Você passa por momentos muito difíceis e até te irrita se as pessoas te dizem que você pode ter uma vida melhor. Você é azedo e quer que todos ao seu redor sejam azedos também. Na verdade, eu consigo me lembrar de quando a alegria do Davi costumava me deixar irritada. Porque eu tinha tanta dor na minha vida e eu ficava meio que com ciúmes de pessoas que tinham tido aquelas vidinhas agradáveis. E sabe, agora você está me dando conselhos e você nem sequer não faz nem ideia do que você está falando.
Bem, isso não vai nos ajudar a ficar bem. Posso dizer uma coisa? Sentir pena de si mesmo nunca ajuda a melhorar. Sentir pena de si mesmo é uma pedra de tempo. E eu não quero que pareça que eu não me importo se você está sofrendo, mas eu já estive lá e passei por isso. Eu desperdicei anos sentada por aí sentindo pena de mim mesma. E Deus finalmente disse: você pode ser lamentável ou poderosa, mas você não pode ser os dois. Então, você tem que escolher. Você abre mão da pena e Deus te dará poder. Você abre mão das cinzas e Ele te dará beleza. Amém? Corações duros. Pessoas de coração duro são rápidas para julgar. Elas têm dificuldades de mostrar misericórdia. Elas têm dificuldade em perdoar. E assim a palavra não consegue realmente entrar em seus corações duros. E pessoas de coração duro são aquelas com ideias preconcebidas devido às coisas em que elas acreditam, mas nem sabem por que acreditam nelas. Pessoas que passam direto pela programação escrita na televisão devido a uma ideia preconcebida. Isso é apenas um monte de lixo. Elas podem estar baseando sua opinião em uma ou duas histórias ruins que elas ouviram. E sabe, há pessoas que são desonestas, mas, cara, não tenham uma atitude cínica generalizada só porque algumas pessoas fizeram algo de errado. Algumas pessoas têm corações duros porque experimentaram a igreja, achando que estava experimentando Deus. E elas entraram em uma igreja errada, que não era amigável ou era crítica, e assim elas ficaram com um coração duro contra tudo. Agora, eu vou falar com você por um minuto sobre a condição do nosso mundo hoje. E sabe, a Bíblia diz que nos últimos dias o engano aumentará ao ponto de que, se Deus não tivesse encurtado os dias pelo bem dos eleitos, nenhum homem conseguiria se posicionar contra o engano que vem sobre a terra. Todos os dias nós precisamos orar para que não sejamos enganados. Não pense que você está acima disso. Não pense que isso não pode acontecer com você. Ser enganado significa acreditar em uma mentira. E eu posso dizer que cada um de nós, incluindo eu, provavelmente ainda há em nossa vida algum tipo de mentira na qual nós ainda estamos acreditando e que o diabo está usando para roubar algo de nós que Deus quer que nós tenhamos. E a única maneira de reverter essa mentira é conhecendo a verdade. Hoje, há uma agenda humanista que está desenfreada em nossa sociedade e que tem enganado a um grande número de pessoas, até mesmo cristãos. E o humanismo é simplesmente centrado nos interesses ou valores humanos. É uma filosofia que rejeita o sobrenaturalismo, ou Deus, e enfatiza a dignidade, o valor e a capacidade de autorrealização do indivíduo através da argumentação. Cara, eu já me meti em problemas na minha vida através da argumentação, ou simplesmente assim, o humanista quer eliminar a Deus. É isso o que está acontecendo em nossa sociedade hoje.
Eles estão tentando tirar Deus de tudo que concerne ao governo, tentando tirar Deus de nossas escolas. Você sabia que nossos filhos são o futuro? E se eles forem bem-sucedidos em tirar Deus completamente deles, como no mundo este lugar vai se parecer daqui a 50 anos a partir de agora? Quer dizer, nós estamos em uma posição muito tediosa em nossa sociedade hoje. Pessoas humanistas não querem responsabilidade. Agora, ouça isso. Elas querem fazer o que elas querem fazer, não fazer o que não querem fazer. E querem que outras pessoas paguem por sua falta de disciplina. Amém? Pessoas humanistas são egocêntricas. Elas querem gratificação imediata e se sentem no direito de ter isso. Elas querem ter suas próprias vidas sem responsabilidade. E a principal razão pela qual elas se recusam a acreditar em Deus é porque se elas admitissem que Deus existe, então elas precisariam seguir seus caminhos e mandamentos e francamente elas só querem fazer o que elas querem fazer. A dureza do coração se desenvolve a partir de ser ferido e de não permitir que Deus cure esta dor. Também pode vir da recepção de muitas ideias humanas, especialmente se a pessoa não recebe nenhuma palavra de Deus para compensar o resto do que ele ouve. Eu sinto pena das pessoas que assistem televisão e não conhecem a palavra de Deus. Quer dizer, se a televisão é sua educadora, você está em apuros. Assistir muitos noticiários pode te dar um coração duro. Deixe-me dizer uma coisa: tudo nos noticiários é ruim. Mas olhe para mim, há mais coisas boas acontecendo neste mundo do que as ruins. Nós só não ouvimos falar delas. Outra coisa que te dará um coração duro é se permitir ficar com raiva. Por favor, não fique bravo com as pessoas. Faça o que Deus te pediu. Perdoe rapidamente e muitas vezes. Se recuse a viver a sua vida amarga e ressentida. O solo raso e pedregoso é como os crentes que não têm uma profundidade real. Sabe, eles usam Bíblias todas sublinhadas, mas não há raízes em suas vidas. Eles meio que sabem que Deus os ama, até que eles passam por um problema e então eles se perguntam se Deus os ama. Mas quando você é enraizado e fundamentado no amor de Deus, não importa o que aconteça, você nunca diz: bem, Deus, você não me ama? Nós precisamos estar enraizados e fundamentados naquilo que nós acreditamos. E quer dizer, não, eu acredito nisso e nenhum demônio nunca vai tirar isso de mim. Amém? O cristão superficial vive pelo que sente e pelo que vê e pelo que pensa. E então a semente que caiu entre espinhos, e esta seria uma série de cerca de 4 partes. Então, é basicamente deixando toda a preocupação e diz as preocupações desta vida, a falsidade da riqueza e o desejo de outras coisas que entram e sufocam a palavra e a tornam infrutífera. Veja, você tem que se decidir se você quer ser no mundo ou no reino. Você pode estar no mundo, mas não pode deixar que ele esteja com você.
Amém? Na verdade, Deus nos quer no mundo, mas Ele quer que nós nos comportemos como Jesus se comportava para que possamos ser uma luz para o mundo e para que eles possam mudar. Seja o solo bom para que a palavra possa ser plantada em seu coração. Bem, é muito importante que mantenhamos nossos corações ternos diante de Deus, permitindo que Ele nos cure de qualquer dor, perdoando pessoas que nos machucaram. Quantos de vocês estão cansados de se sentirem como se lutassem com algo o tempo todo? Ok, bem, então a maneira de se recuperar disso é aprendendo a deixar Deus lutar suas batalhas. Deus tem um plano de batalha e sempre que entramos em uma batalha, precisamos saber lutar da forma que Deus quer que lutemos. Eu disse esta manhã que nós temos armas, mas as armas da nossa guerra não são armas carnais, não. São armas que você pode ver ou sentir ou ir a uma loja e comprar. Então, se não são armas carnais, devem ser armas espirituais. E, ao pregar a palavra de Deus para você hoje, estou fazendo guerra com o nosso inimigo, falando da palavra de Deus. Estou ajudando você a fazer guerra na sua vida. Estou fazendo guerra na minha própria vida. Só porque eu estou falando palavras cheias de vida e poder. A palavra de Deus não é uma palavra qualquer. É uma palavra que transforma vidas. As pessoas não se unem em um lugar, viajam e pagam por hotéis. E todas estas coisas que você fez para vir e ouvir alguém que vem aqui e falar por horas a fio, se não for algo que vai fazer uma enorme diferença na sua vida. Eu amo o facto que você presta atenção e que você está focando. A palavra ela renova nossa mente, ela cai em nosso coração e traz mudanças para nós. Então, nós temos armas espirituais. A paz é uma arma. Andar em paz quando o inimigo está dando o seu melhor para te atingir é uma arma. A retidão é uma arma. Saber quem você é em Cristo é uma parte de armadura, mas também é uma maneira de você lutar contra o inimigo, usar o capacete de salvação, pensar como um filho de Deus deve pensar. E a Bíblia fala sobre empunhar a espada de 2 gumes. O que por acaso é isso? Você pode reparar que não diz apenas para usá-la do seu lado, diz para tirá-la da bainha e usá-la e empunhar essa espada de 2 gumes. Então, nós falamos um pouco nesta manhã sobre usar a palavra de Deus contra o inimigo, do poder de declarar a palavra de Deus. E nesta noite, nós vamos descobrir qual é a nossa posição de batalha e ver o que Deus pode fazer por nós se nós lutarmos da forma que Ele quer que nós lutemos. 2 Crônicas, capítulo 20, no versículo 17. Você não precisa lutar nesta batalha? Tome sua posição, fique parado e veja a libertação do Senhor que está com você. Ó Judá e Jerusalém, não tema nem fique consternado. Amanhã desça contra eles, pois o Senhor está com você. Estas não são boas notícias, você não precisa lutar nesta batalha. Tome sua posição, fique parado e veja a salvação do Senhor. Agora, por muitos anos, eu achei que a nossa posição era ficar parados. Eu pensava que tome sua posição e fique parado. Era o que ele estava tentando dizer. Mas se você ler todo o capítulo de 2 Crônicas 20 no contexto,
Essa não é realmente a posição da qual ele está falando. Então, nós vamos começar aqui no versículo 1 e vamos aprender algumas boas lições nesta noite sobre 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1. Depois disso, os moabitas, os amonitas e com eles os menonitas vieram contra Josafá para lutar. Você já notou que há um monte de itas na Bíblia? E quer saber? Eu percebi que todos nós temos nossa própria cota de itas. Podem ser os patrositas ruins, os vizinhositas ranzinzas, as dorzitas nas costas, ou não tem dinheiro suficiente para pagar nossos boletositas, mas todos nós temos coisas que vêm contra nós, coisas que querem nos aborrecer. Foi dito a Josafá: grande multidão veio contra você de além do mar morto de Edom, e eis que eles estão em Azazon-Tomá, que é em Judí. Então Josafá temeu. Eu quero que você preste muita atenção nisso, porque a nossa primeira resposta natural a qualquer tipo de má notícia ou problema vai ser um sentido de medo. Agora, o que nós fazemos nesse ponto é muito importante. A palavra medo realmente significa alçavor ou fugir, e muitas vezes as pessoas não querem lidar com seus problemas, então elas encontram uma maneira de fugir deles. Algumas pessoas bebem demais, algumas pessoas saem e gastam o dinheiro que não têm que gastar só para não pensar em seus problemas. Algumas pessoas vão dormir e elas apenas dormem. Às vezes as pessoas podem se esconder nas drogas. Quer dizer, há muitos tipos de formas que as pessoas usam para fugir de seus problemas. A minha mãe fugiu dos problemas que nós tínhamos em nossa casa, e isto acabou levando sua saúde mental, e ela morreu no ano passado, aos 87 anos, e ela era realmente uma mulher doce, mas ela nunca teve uma vida. Ela nunca viveu e nunca teve uma vida, e é terrível quando você vê alguém arruinar sua vida, porque eles têm medo de confrontar ou de enfrentar qualquer coisa em sua vida. E eu desprezo isso, porque eu vi o que isso fez com ela, e eu vi o que isto quase fez comigo, e eu vi que isto fez com o meu irmão, e eu vi até mesmo o que isto fez com meu pai, porque ela não conseguia confrontá-lo. Talvez ele pudesse ter conseguido ajuda se ele o tivesse confrontado. Nós não nos ajudamos quando fugimos dos nossos problemas e quando os evitamos. Deus não nos deu nenhuma armadura para a nossa parte de trás, porque Ele nunca espera que nós possamos fugir. Cada pedaço de armadura que você lê na Bíblia é algo que te ajuda quando você está confrontando e enfrentando o inimigo de frente. E eu amo o que a Bíblia diz sobre o pastor Davi, que na verdade se tornou um rei. E diz que quando ele foi lutar com Golias, ele correu para a linha de batalha. E eu adoro isso. Ele não fugiu quando viu Golias. Ele correu em direção a Golias. E sabe o que eu acho? Eu acho que às vezes nós pensamos nos nossos problemas até a morte. Nós pensamos neles a ponto onde eles nos assustam tanto. E muitas vezes nós precisamos não pensar e sim confiar em Deus. E eu não quero dizer para ir e fazer coisas estúpidas, mas se você sabe o que Deus quer que você faça, então apenas diga: eu não vou ter medo disso. Eu vou dar um passo de fé e Deus vai estar comigo quando eu chegar à linha de batalha, e Ele vai me mostrar o que fazer. Amém? E eu sei que alguns de vocês provavelmente estão tolerando coisas que você precisa enfrentar. Filhos crescidos,
que estão se aproveitando de você. Eu não sei de onde isso veio, mas está aí, você pode fazer uso disso. Amém? Nós precisamos enfrentar o que Deus quer que nós enfrentemos. Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e uma mente sã. Então, nós precisamos lidar com o medo e não deixá-los nos dominar. E assim, no minuto em que Josafá recebeu as más notícias, ele temeu. Foi dito a Josafá: uma grande multidão veio contra você. No versículo 3, então Josafá temeu, mas veja o que ele fez a seguir. Eu adoro isso. E assim ele se colocou determinadamente, como sua necessidade vital, a buscar o Senhor. E ele proclamou um jejum em toda Judá. Meu Deus, quanta diferença haveria em nossa vida, e até mesmo o qual mais atraente seria a Igreja de Cristo para pessoas perdidas. E cada vez que tivéssemos um problema e sentíssemos medo, a próxima coisa que nós fizéssemos fosse separar um pouco de tempo para buscar a Deus. Vamos lá, tem alguém em casa aí hoje? Não vá para o telefone, vá para o trono. Nós não precisamos ligar para ninguém. Eu sempre digo o tempo todo que eles nem sabem o que eles mesmos estão fazendo e nos perguntam o que nós devemos fazer. Vamos descobrir qual é o plano de batalha de Deus, qual é a estratégia de batalhas de Deus. Em cada batalha que nós temos, nós precisamos ouvir diretamente de Deus. Uma palavra de Deus vale mais do que 10.000 palavras das pessoas. E você diz: ouvir de Deus, nós podemos fazer isso? Com certeza, você pode ser guiado pelo Espírito Santo. Você pode ouvir de Deus e você pode não ouvir palavras. Eu não procuro por vozes o tempo todo, mas eu estou te dizendo, quando você busca a Deus, você instintivamente sabe o que você precisa fazer. Você será guiado pelo Espírito, e mesmo que você não entenda isto no mesmo minuto, contanto que você continue seguindo em frente, você será guiado e vai saber o que você deve fazer. A única maneira que eu consigo fazer o que eu estou fazendo é porque eu aprendi a como deixar Deus me guiar. Eu sempre tenho uma mensagem quando eu subo aqui, mas honestamente, às vezes eu prego o contrário. Eu digo coisas que não estão nela, há coisas nela que eu não digo. E às vezes nós temos as nossas vidas tão organizadas que não há como Deus entrar nela. Então, nós precisamos aprender a ouvir de Deus. Uma palavra de Deus pode literalmente mudar a sua vida para sempre. Uma palavra de Deus pode te dar coragem para enfrentar qualquer coisa. Há 25 anos, eu tive câncer de mama e era um tipo de câncer de crescimento muito rápido. O tumor era muito pequeno, mas naquela época eles faziam cirurgias mais radicais. Então, eu tive que fazer uma cirurgia muito radical imediatamente, porque eles disseram que eu estaria jogando roleta russa com a minha vida se eu não tirasse aquilo de mim, e era um tumor dependente de estrogênio. E assim, naturalmente, câncer é uma palavra assustadora, e eu me lembro de ficar tão assustada que eu simplesmente... Esse medo me sobrecarregava, e então eu confessava a palavra e me sentia muito mais forte novamente, e eu confiava em Deus, e depois aquele medo vinha e aparecia novamente. E por volta das 3 horas da manhã, quer dizer, eu ouvi muito claramente em meu espírito: eu vou cuidar de você.
Você pode confiar em mim. Eu vou cuidar de você. Agora, quer saber? 500 outras pessoas me disseram isso. Eu tinha dito isso para mim. Nós precisamos falar com nós mesmos em momentos de problemas. É bom receber o incentivo de outras pessoas. Mas eu estou dizendo que quando Deus me disse isto foi como se minha fé fosse ressuscitada. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé se levanta quando você ouve de Deus. E eu estou feliz que você esteja aqui para me ouvir esta noite, mas francamente, eu espero que você ouça de Deus através de mim, ou eu espero que algo que eu diga faça com que você vá para casa e busque a Deus nessa área por conta própria. Porque uma palavra de Deus vale por 10.000 palavras das pessoas, mas nós não vamos ouvir de Deus se nós não separarmos um tempo para buscar a Deus. E eu sei que há pessoas aqui e vocês estão em vários pontos diferentes. Em suas caminhadas com Deus, e eu posso dizer a alguns de vocês: busquem ao Senhor. E você sabe exatamente do que estou falando, e alguns de vocês podem dizer: bem, eu ficava te vendo pela televisão e eu achei que seria divertido vir e ver como você se parece. E, sabe, você não está muito claro do que significa buscar a Deus. Bem, vá para algum lugar e feche a porta. Se você realmente não sabe como buscar a Deus, Ele vai te encontrar onde você estiver. Você não tem que ir encontrá-lo onde Ele está. Vamos lá, eu preciso dizer isso de novo. Eu disse que se você realmente não sabe como ouvir de Deus, a boa notícia sobre Deus é que Ele virá e te encontrará onde você está. Tudo que você tem que fazer é se assentar em algum lugar e dizer: Deus, eu preciso de você. Eu estou com problemas. Eu não quero apenas reagir com medo. Eu não quero apenas reagir emocionalmente. Eu não sei o que fazer. Fala comigo, me guia e me oriente. E se você não ouvir algo imediatamente, não fique todo frustrado e chateado. Quando este seu momento acabar, então diga: ok, Deus, eu ainda ouvir nada ainda, mas eu acredito que você vai me orientar e me guiar enquanto eu começar a caminhar. E eu sempre digo: você não pode dirigir um carro estacionado. Alguns de vocês têm que tirar sua vida do freio de mão e começar a ir para algum lugar para Deus te levar a qualquer lugar. Seus pensamentos estão te ajudando a caminhar na liberdade pelo qual Cristo morreu para te dar, ou talvez eles estejam te mantendo no cativeiro do seu passado. Assista agora sobre como seus pensamentos e o comportamento estão relacionados. E, mais tarde, responderei algumas perguntas sobre esse importante tema. Filipenses 4:5. Paulo disse aos filipenses: vivam sem egoísmo, pois o Senhor está perto.
Eu amo isso. Foi por isso que ele disse, ok, endireite-se. É hora de fazer direito. É hora de parar de inventar desculpas. É hora de parar de ser bobo. É hora de descer do muro. É hora de ser quente pegando fogo. O Senhor está perto. Ele está voltando. Sabe, se já houve um momento para se levar muito a sério a nossa caminhada com Deus, esse é o momento. E eu vou te dizer, sabe, existem muitas pessoas no mundo que, sim, elas amam a Deus, mas não estão falando sério sobre a sua caminhada com Deus. Passamos de conta que não é nenhum de vocês, as pessoas assistindo pela TV. Sim, você está assistindo antes de chegar aqui e você vai para casa para assistir um pouco mais a mais. Estabeleça sua mente, mantê-lo estabelecida. Estabeleça suas ideias. Decida que vai cuidar melhor de si mesmo. Coloque na mente que você vai melhorar a sua saúde. Posso intrometer por alguns minutos? Decida que você vai parar de comer essas porcarias. Vou continuar intrometendo. Mas então você diz assim, bem que isso tem a ver com a Bíblia? Isso tem muito a ver com a Bíblia. Deus até nos diz o que comer e o que não comer na Bíblia. E Paulo disse, eu esmurro meu corpo. Ele não disse, espanto meu corpo. A Bíblia disse que devemos produzir o fruto do Espírito. Vocês os conheceram pelos seus frutos. Sabe? A vontade por si só é tão incrível. Tão incrível. A paciência é tão incrível. Eu tenho muito a aprender sobre isso. A paciência é tão incrível. Eu tenho isso em mim, sabe? Eu estou grávida da paciência. Eu só não a dei à luz totalmente ainda. Quantos estão gratos de alguma coisa que ainda não deu à luz completamente? Ok, mas vamos fazer força e empurrar. Vamos lá. O Espírito Santo diz, vamos lá, querida. Você consegue? Sou eu o treinador. Empurre. Estabeleça sua mente. Efésios 4:22. Bispo-se de sua antiga natureza. Not the doctor, you the specialist and his love is relentless. Like shedding doors on your own. Loyalty, my movement, I ignore and just go. Cause I never ever give you up now. Oh, get the backseat, baby, we can back it up. Out green, swinging, when we turn it up. When we lean back, baby, can we loosen up? If you got that key, go and start me up. Doing something to me right now. I'll get by the water pumping down. But you can keep me right now. Backseat driving and we turn it up. Let's go to Malibu, yeah, when the surface up. When I kiss up, oh, you're tasting like the sun. I'm a workable, yeah, it's love me low. Work, take that body, you my one love. I never ever give you up, no. Seu livro em descartes, seu antigo e o não renovado que caracterizava seu modo de vida anterior, e se tornaram corruptos através de luxúrias, desejos que brotam da ilusão, e sejam constantemente renovados no espírito da sua mente. Tenham uma nova natureza mental e espiritual e vista-se da nova natureza. O céu é regenerado, criado em imagem de Deus. O que isso está dizendo? Diz para si do velho e vista-se do novo homem. E a maneira como você faz isso é simplesmente continuamente, dia após dia, renovando sua mente e sua atitude. Ok, agora ouça. Eu poderia fazer isso por mais 2 horas, mas não tenho tempo. Então, vou tentar resumir rapidamente aqui. Você quer mudar,
e eu também quero mudar, mas a mudança de comportamento não vem através de luta e esforço. Embora precisamos tomar uma decisão, mas não conseguiremos fazer sem a ajuda de Deus. E na verdade, é Ele quem nos muda, sabe? E quando nós mudamos, é Ele quem deve receber todo o crédito e toda a glória. Mas, no entanto, temos que querer isso, sabe? E temos que estar realmente dispostos, às vezes, a sacrificar ou talvez passar por algumas coisas que não são muito fáceis para termos isso, sabe? Deus disse a Jonas para ir para Nínive, e ele foi para Tarsis. Ele entrou no navio, queria ir mais longe possível de Deus. E é isso que, eis que, uma grande tempestade surgiu. A tempestade ficou tão forte que os homens os jogaram no mar. Deus preparou um peixe para engolir Jonas. 3 dias e 3 noites na barriga do peixe. Ele ficou cansado rápido, sabe? Então ele ignorou e o peixe vomitou. E Deus apareceu de novo e disse a mesma coisa a ele que ele disse antes daquela péssima viagem. Dá para Nínive. Podemos fazer as coisas do jeito mais fácil, mais difícil. Você pode ir para a barriga do peixe antes de ir para Nínive. Você pode apenas ir fazer da primeira vez o que Deus te disse para fazer. Amém? Quantos de vocês têm lutado com Deus sobre algo, tentando fazer mudar de ideia? Isso é muito difícil, não consigo fazer. Levante as mãos. A maioria. Oh, ok, olha para mim. Eu preciso dizer, Deus vai conseguir o que Ele quer e você pode dificultar ou facilitar. É assim que será. Deus vai conseguir o que Ele quer e você pode dificultar ou facilitar. Bem, se você não pode mudar assim mesmo tentando, então como pode mudar assim mesmo? Deus, você está certo, que é certo, você quer que eu seja, não posso fazer isso sem você ajuda-me. Então, o que Deus quer que você faça se comprometer a estudar a palavra. E eu sugiro estudar a palavra na área onde você está tendo problemas. Se você tem um temperamento ruim, estudar sobre prosperidade não é o que você precisa. Não é nada aleatório. A palavra de Deus é remédio. É um remédio para a sua alma, sabe? A palavra de Deus, ela tem poder de nos mudar, de salvar nossas almas. Nosso espírito é bom. As nossas almas aqui precisam de ajuda. Estão comigo? Quantos precisam de ajuda na mente? Que tal uma ajuda com a sua boca? Que tal uma ajuda com seu comportamento? Quantos de vocês são um pouco egoístas? Precisam superar isso? Ok, bem. Então, para tudo que nós precisamos para cada problema específico, tem várias estruturas na Bíblia sobre essa situação, sabe? Use a concordância da parte de trás da sua Bíblia. Se você está tendo problema com algo, procure o respeito e então procure todas as estruturas. Leia tudo. Se comprometa bem. Você nem precisa. Eu vou memorizar tudo isso. Se você ler bastante, vai memorizar, sabe? Escreva tudo à mão. Tudo isso. Procure o significado de tudo aquilo. Procure os significados. Use um dicionário comum. Estude. Não só leia. Estude. Tiago 1, verso 21. Livre-se de toda a impureza e do crescimento desenfreado da maldade com humanidade, modéstia e espírito. Recebe a curar a palavra que foi implantada, enraizada em seus corações e que tem poder para salvar as suas almas. Isso aqui tem poder, porque quer saber isso é Jesus.
o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Jesus é a palavra e a palavra é Jesus. Poder do Espírito Santo está neste livro. Sabia disso? Você não passou um fim de semana todo sentado aí ouvindo 3 pessoas falar, só porque queríamos falar. Essas coisas estão indo para além do seu cérebro e entrando em seu espírito, e você pode realmente sentir algo acontecendo. Estamos aprendendo para muito além do nosso cérebro. O desejo está nascendo em você. A determinação está nascendo aí dentro de você, sabe? A visão está nascendo aí em você. Quantos aqui creem, mas desde que chegaram aqui, do que já creram que vocês podem ter uma vida diferente aqui? Vocês têm vivido e que as coisas podem ser melhores do que têm sido. Amém? Agora, veja isso. Ela tem o poder de salvar suas almas, mas sejam praticantes da palavra obedecendo a mensagem, não apenas ouvintes, atraindo a si mesmos com o engano, que é o argumento contrário à verdade. Aprenda como meditar na palavra. Aprenda como declarar a palavra. Pegue a lista que eu te falei, que tem as 48 coisas sobre quem você é em Cristo pela internet. Eu lhes contei hoje, são 48 coisas diferentes. Comecei a confessar essas coisas todos os dias. Acredite que você é quem Deus disse que você é. Então, na sua experiência, você se tornará aquilo que você acredita. Aquilo que você acredita se torna.